Bora lá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago conteúdos para vocês todos os dias aqui no YouTube. Então, sejam bem-vindos sempre. Vamos para esse videozinho aqui que a gente vai conversar sobre a coletiva de ontem do Bruno Ferreira. Vamos conversar sobre o nosso próximo adversário, falar um pouquinho dessa rodada de Campeonato Brasileiro que começa hoje. Então tem muito assunto pra gente conversar nesse vídeo aqui. Vamos pra cima e vamos começar. Roda a vinheta. Bora lá, meu povo, papoca o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo, deixa o teu hype e engaja aqui nos comentários desse vídeo. Vamos conversar um pouquinho. De acordo com cada assunto que a gente for trazendo aqui, você vai comentando pra gente debater. Então vamos lá, né? Vamos começar pela rodada. Estamos aqui com os jogos abertos. O primeiro jogo de hoje já é o jogo dos Leões Desesperados, né? Fortaleza e Sport, às 16 horas na Arena Castelão. É o único jogo do horário, então quem quiser secar, eu vou secar os dois. Pra mim, aqui eu vou torcer pelo empate. Aí vamos ter Vasco e Cruzeiro. Vou torcer muito pelo Cruzeiro a vencer mais um jogo. Juventude Internacional é mais um jogo que eu vou torcer pelo empate. Atlético Mineiro e Mirassol, eu vou torcer muito pelo Mirassol. Muito, muito pelo Mirassol. E esses são jogos de sábado. Os de domingo, nós teremos Grêmio e Vitória. Cara, mais um jogo que eu vou torcer pelo empate. Teremos Bahia e Palmeiras. É esse aqui, quem vencer pra mim nem fede nem cheira. Nós teremos também Fluminense e Botafogo, que é mais um jogo que, sendo bem sincero, nem fede e nem cheira pro torcedor do Vozão. Sinceramente. Aí teremos Bragantino e Santos. Esse aqui, pra mim, se o empate vier, também é bom. Corinthians e Flamengo. Se o Flamengo quiser meter uma taca no Corinthians, eu também não vou achar ruim. E São Paulo e Ceará, onde o Ceará precisa buscar o resultado lá no Morumbis. Pelo menos um empate é muito importante para essa partida. E falando de empate, vou trazer uma fala do Bruno Ferreira que eu acho que casa um pouquinho com esse meu sentimento de que o empate lá fora tá bom. Vamos ver aqui o que o Bruno Ferreira respondeu ao Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Verdade, né? A gente tá um bom tempo, né, sem essas vitórias. E a gente tem que controlar bem essa ansiedade, né? Porque pode atrapalhar e não tem nada perdido, né? A gente vem fazendo bons jogos. São jogos difíceis, Série A é muito difícil. Jogar em casa, jogar fora de casa. Então eu acho que todo ponto é importante. O ponto do Vasco é importante, o ponto do Bahia é importante. O ponto do Juventude seria muito importante, mas a gente acabou tomando gol no final. Então, às vezes, o empate não é ruim também. E a gente tem que valorizar isso. Cara, o Ceará vai jogar para ganhar, né? Existe uma equipe do outro lado também que é muito qualificada, né? O São Paulo agora é muito qualificado. Mas o Ceará sempre vai entrar para ganhar. E às vezes não vem. Trabalhar para melhorar. Bruno, tudo bom? Boa tarde, Eduardo. Tá aí, né? A resposta do Bruno, às vezes não vem, mas o meu grande problema é que às vezes a gente sente que o time entra para empatar. Quando você entra para vencer e não consegue vencer e sai com o resultado de empate, cara, a gente geralmente valoriza mais, que foi o caso do jogo contra o Vasco. O empate no final da partida, heróico como foi. O empate contra o Bahia, a gente já sente que daria para fazer mais. A gente sente que esse time poderia ter ganho a partida. Então, eu acho que vai muito da questão do sentimento e de como se desenrolou a partida, né? Acho que tudo acaba estando ligado nessas horas. Vamos ver aqui quem apita, né, o jogo de segunda-feira. Bruno Arleu de Araújo apitará São Paulo e Ceará. Davi de Oliveira Lacerda apitará Fortaleza e Sport. Não sei nem pra que eu li essa parte, chama aqui. Bruno Arleu, árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, também do Rio.
Márcia Bezerra Lopes, de Roraima. Rodrigo Nunes de Sá será o VAR. Essa é a equipe de arbitragem para a partida. Vamos falar um pouquinho aqui agora, cara, sobre minutagem dos reforços, né? Será que trouxe 5 reforços para essa janela de meio do ano? Paulo Baia, Vina, Zanocelo, Rodriguinho e Luca. E vamos ver aqui a minutagem dos jogadores, né? O Paulo Baia teve 211 minutos, já foram 2 jogos como titular. E entrou em 2 jogos, se eu não me engano, ou entrou em 1. Não, acho que exatamente. 2 jogos como titular e entrou em 2. O Vina entrou em 3 jogos, teve 56 minutos. O Zanocelo teve 23 minutos na última partida. Cara, o Rodriguinho jogou 15 minutos. No jogo que ele teria mais tempo, ele foi expulso, né? Que ele entrou contra o Vasco ali, acho que aos 23, e aos 28, 29 ele foi expulso. Aí foram realmente 5 minutos em campo. Era o jogo que ele teria mais tempo. Geralmente o Rodriguinho só entra no final dos tempos. E o Luca, que ainda não estreou. Falando do Luca, cara, a probabilidade que nós tenhamos o Pedro Henrique de titular ainda existe, né? Eu vou até aproveitar a página que está aberta e colocar aqui no Ceará, ao vivo mesmo. Ó, o Ceará divulgou as imagens do treino de ontem e o Pedro Raul é a capa dessa imagem, já com colete e aparentemente treinando com um elenco. Isso aqui é um bom sinal pra gente, né? Um bom sinal que o Pedro Raul pode jogar a partida de segunda-feira. Se ele já tá treinando com o elenco, cara, isso é muito importante. Já tá com colete, ó. Você vê aqui outros jogadores com colete também, ó. O Pedro Henrique. Então, cara, importante ver isso aqui. Importante. Porque se não é de usar o Luca, eu prefiro que o Pedro Raul jogue do que o Pedro Henrique. Não consigo confiar no Pedro Henrique, cara. Nesse momento da temporada, pra mim, não dá. Não dá pra confiar no Pedro Henrique. Então, se o Pedro Raul tiver condições de jogo, eu prefiro que ele jogue. Não só por ser o titular da posição, mas porque o teimosinho do meu técnico não vai usar a peça que ele deveria usar no local. Então, é complicado. E falando de minutagem, o Renato Manso fez uma live lá no canal dele e trouxe o corte lá no Instagram, cara, que eu achei sensacional. Falando da minutagem dos atletas do Ceará na Série A até aqui. E ele constatou que o Léo Condé usa basicamente 14 jogadores. Ou seja, se nós temos 11 titulares, ele usa mais 3, praticamente. Vamos ver aqui o vídeo do Renato, depois a gente comenta. Diferença do Nicolas, que é o 14º. Ele está com 1.242 minutos. Ele é o 14º jogador que mais atuou na temporada. Daí para cima, salta quase 500 minutos pro Ailon. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O Ceará tem uma base de 15, 14 jogadores que jogam a temporada. São esses caras, ó: Dieguinho, Marlon, Galeano, Fabiano Souza, William Machado, Bruno Ferreira, Pedro Raul, Mugni, Matheus Bahia, Fernando Sobral, Lourenço, Pedro Henrique e Ailon. Esse é o elenco do Ceará. Aí, assim, quem tá aumentando aqui de numeração, de quantidade de minutos, que o Marcos Vitor, que tá ali só com 509, o Rafael Ramos, que joga de vez em quando, tá com 807, e o Richardson, 1039, porque o Richardson passou muito tempo fora. Então, o Ceará é um time que está sustentando uma temporada com praticamente 14, 15 jogadores. Sendo primeira linha, sendo front. Entendeu? Então eu acho que há uma super expectativa no Ceará. Eu acho que há uma... Às vezes há uma parece que é um time que já está extremamente consolidado. E, enfim, eu acho que acho que o Ceará faz uma campanha, no mínimo, digna. Ah, não é empolgante. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro a campanha que o Ceará está fazendo do que ele tá com uma campanha super de adrenalina na parte de baixo da tabela. Que ele seja morno durante um bocado de ano aí na Série A do Campeonato Brasileiro, estando em 11º, 10º, 12º, 9º. Para mim tá... Eu assino agora. Olha a diferença do Nicolas, que é o 14º. Cara, eu também assinaria agora. Foi até a pergunta que eu fiz pro Vina, cara. Eu disse pro Vina, cara, o sonho do torcedor do Ceará é a estabilidade na Série A. Né? Passar muitos anos ali brigando por meio de tabela. Mas eu não acho que a gente esteja tão confortável assim. A gente até tá a 6 pontos da zona.
mas nós estamos a 3 pontos do primeiro time fora dela, que tem um jogo a menos do que a gente. Então, eu ainda acho a situação bem preocupante. Bem preocupante mesmo. Vamos ver aqui mais alguns trechos da fala do Bruno Ferreira. Vamos dar mais uma passadinha na coletiva aqui pra gente fechar o vídeo. Vamos ver aqui o que ele respondeu sobre o retorno dos atletas titulares para essa próxima rodada contra o São Paulo. Boa tarde a todos, né? Na verdade, os jogadores que ficaram de fora, né? Mas os que entraram também, com certeza, deram conta do recado, né? A nossa equipe, eu acho que é uma equipe muito qualificada. Quem tem entrado nos jogos tem mudado partidas, tem equilibrado jogos e os que entraram não foram diferentes, né? Mas a gente sabe a importância dos que estavam suspensos, um time completo, os melhores que, na visão do Léo Condé, estão aptos a jogarem. Então, eu acredito que seria um bom reforço aí pra gente nesse jogo fora de casa, que é importantíssimo. Tá aí, como o Bruno falou, na visão do Léo Condé, são os titulares e estavam fora. Então, o jogador acaba sendo sempre muito político, né? Ele não vai menosprezar um colega. Então, ele acaba sendo muito político, fala que quem entrou deu conta e tal, mas no final cita que é importante o retorno dos atletas. Vamos ver aqui agora a resposta dele à minha pergunta, cara. Eu vou botar desde a minha pergunta até a resposta do Bruno. Bom reforço aí pra gente nessa... Opa, volta um pouquinho. É desde a minha pergunta mesmo. Nesse jogo fora de casa, que é importantíssimo. Bruno, boa tarde. Leonardo, canal Del Luiz. Você tem sido bastante exigido nos jogos do Brasileirão. Como tem sido a preparação individual para manter a regularidade e o alto nível durante toda a temporada? Na verdade, a preparação vem desde o começo do ano, né? Desde a pré-temporada. O trabalho com o Marcão e com o Tafarel vem sendo muito importante para mim, né? Esse que ele falou, Tafarel... Tem um Tafarel no Ceará? Não sabia, não. Além do trabalho, eles conversam muito com a gente, os goleiros. Passam muitas dicas, experiências também do que eu pego do Richard, do Fernando. Tem me ajudado bastante, né? Eles jogaram Série A, conhecem todos os estádios, todos os atalhos. E graças a Deus eu tenho feito bons jogos aí para ajudar o Ceará. Bruno, boa tarde. Tá aí, né? A resposta do Bruno eu gostei. Foi uma resposta mais curta, mas eu gostei. Foi bem sucinto na resposta dele. Vamos colocar aqui agora a última resposta aqui dele, que eu achei bacana também. Lá do repórter do Metrópolis, se eu não me engano, Rádio Expresso. Vamos ver. TV Metrópolis mesmo. Bruno, boa tarde. Rodrigo Eric, Rádio Expresso, TV Metrópole. Queria saber a respeito desses treinamentos, né? O Ceará está há um bom tempo já trabalhando, tem até aí o próximo domingo, nesses trabalhos de treinamento. O que é que o torcedor pode esperar, já que o Ceará já não vence o São Paulo há 10 anos, certo? A última vitória foi em 2015, nesse mesmo Morumbis. E o que é que o torcedor do Ceará pode esperar em relação ao começo do jogo? Se o Ceará vai querer propor mais ou vai esperar um pouquinho na sua defensiva, com o que o técnico Léo Condé tem trabalhado? Bom, a gente tem que jogar com inteligência, né? O São Paulo é uma equipe muito qualificada, não é porque é o Ceará que a gente vai se jogar para frente e buscar o gol. A gente tem que sentir o jogo, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, né? Que é o contra-ataque. Só um ponto. Isso aqui reflete muito o que é o Ceará fora de casa. É um time que espera demais muitas vezes, que se retrai demais muitas vezes e que na maioria delas não consegue buscar o resultado fora de casa. E vendo o Bruno falar, você sente que está entranhado dentro dos jogadores essa forma de jogar mais acuada. Pelo menos é o que eu sinto vendo a fala do Bruno Ferreira. É uma equipe que está em formação ainda, então a gente vem, eu acho que no meu ponto de vista a gente vem fazendo bons jogos fora de casa, a gente consegue controlar bem, a gente defende bem e, bom, explorar o que a gente tem de melhor, que é o contra-ataque. Tá aí, né, a fala dele, falar em explorar o contra-ataque. E é isso, galera. Vou ficando
por aqui. Agradecer a todos. Amanhã tem mais vídeo, vamos falar amanhã dessa rodada que vai acontecer hoje, da rodada do domingo, da expectativa para a segunda-feira. E lembrando a todos que na segunda-feira tem transmissão ao vivo, com narração de Del Luiz, comentários de Gigante Alvinegro e Palestrinha Alvinegro, direto da Espetaria Food Square. Então, se você curte um rodízio bem bacana, vai estar com preço promocional para quem vai com camisa do Ceará, apenas R$ 39,90. O rodízio é bem bacana, tem um buffet muito legal com camarão, com petiscos. Os espetinhos também são muito bons, então vá lá, assistir o jogo do Vozão num baita telão. E ele fica aqui no Maraponga Food Square, em frente ao Detran da Maraponga. Muito fácil de você achar, então venha assistir o jogo conosco e se divertir com a narração de Del Luiz. Então, fico por aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e até a próxima. Valeu demais, é nóis e tchau!